Paula percebe que Maria José está com um hematoma no rosto e pergunta se foi Alessandro por ter descoberto tudo. Maria José responde que foi Bruno. Vitória conversa com Fernando sobre sua preocupação com a amnésia de Alessandro. Ela está certa de que se Alessandro realmente não se casou com Maria José, ela não agiu sozinha, pois toda a farsa teria custado muito dinheiro. Ela diz que esse cúmplice é alguém que conhece muito bem a vida de Alessandro e até sua assinatura. Fernando especula que o pai de Maria José pode ter investigado a família e ajudado a filha. Vitória acha que Maria José pode ter sido manipulada, pois não lhe parece uma má pessoa. Maria José diz a Paula que precisam ir embora o mais rápido possível para o exterior. Paula alerta de que Alessandro vai perceber que foram embora por medo de serem descobertas e elas serão pegas. Maria José pensa que o melhor então é contarem toda a verdade para Alessandro, pois ele parece ser uma boa pessoa e garantiu que ela poderia confiar nele. Paula não acredita que Alessandro estivesse falando sobre o plano de matá-lo. Paula aconselha a irmã a engravidar do rapaz, pois assim ele não se atreverá a denunciá-la. Maria José lembra que Bruno a proibiu de dormir com Alessandro. Paula supõe que alguém tenha visto Bruno entrando na casa delas para denunciá-lo também. Maria José confessa a Paula que tem um grande carinho por Alessandro e não se perdoaria se Bruno conseguisse fazer algum mal contra ele. Paula percebe que Maria José está gostando de Alessandro e a irmã admite que sim. Hernan informa Alessandro que ele está bem, mas recomenda que faça exames mais avançados por causa dos supostos lapsos de memória. Alessandro não acha necessário e mente que já está se lembrando de ter se casado com Maria José. Alessandro diz a Fernando que está em perfeitas condições e tem certeza de que nunca tinha visto Maria José. Ele suspeita de que outro homem se casou com ela se passando por ele. Fernando aconselha o amigo a denunciar Maria José, mas Alessandro não concorda e admite que gosta dela. Fernando acha que Maria José é muito esperta. Já Alessandro acredita que seja ingênua, porque se fosse outra mulher já teria dormido com ele, e obviamente alguém está a obrigando a continuar com a farsa. Alessandro decide viajar até a cidade do pai de Maria José para conhecê-lo e investigar. Roberto e Paula combinam de saírem à noite. Bruno tenta entrar no quarto de Maria José, mas está trancado e ela foge assustada. Alessandro a encontra no jardim e a questiona sobre o hematoma no rosto. Maria José mente que bateu o rosto à noite por causa da bebida. Alessandro avisa que eles irão até sua cidade. Maria José e Paula ficam apreensivas porque precisam prevenir Pedro que estão indo com Alessandro para visitá-lo. Além disso, elas não têm permissão. Alessandro vem chegando e pergunta para que elas precisam permissão, mas as irmãs dão uma desculpa. Alessandro liga para Pedro e o homem demonstra estar feliz por ele estar vivo. Alessandro estende o convite para visitar o pai e a Paula. Paula critica a irmã por não aproveitar usar as roupas elegantes que ganhou de Alessandro. Maria José pede para Paula pedir para Bruno explicar a Pedro que Alessandro não se lembra do casamento, mas Alessandro chega apressando as duas. Bruno fica sabendo por Roberto que Alessandro, a esposa e Paula estão indo viajar e voltarão amanhã. Roberto comenta com Raquel que não sabe em qual das duas irmãs Bruno está interessado e tem a impressão de que eles já se conheciam. Durante a viagem, Alessandro informa Maria José que reservou um quarto para eles em um hotel. Paula pede que Alessandro apresente a ela alguns amigos bonitos e ricos. Alessandro sugere Fernando, mas não é rico, e Bruno.
Paula recusa Bruno e afirma que ele não gosta dela. Alessandro estranha por Paula pensar assim, porque ela e Bruno acabaram de se conhecer. Ao chegarem na casa de Pedro, Maria José constata que seu pai não está em casa. Alessandro vê uma foto sua com Maria José no porta-retratos e estranha quando ela diz não se lembrar de quando tiraram aquela foto, já que é a única. Maria José está a ponto de revelar a verdade quando Pedro chega em casa. Maria José vai logo contando ao pai que Alessandro perdeu a memória após o acidente e o homem impressionado se apresenta ao verdadeiro Alessandro. Bruno, furioso, fala para a mãe que deveria ter convencido o Antônio a mudar seu testamento para não precisarem depender de Alessandro. Ele também a acusa de ter provocado a morte do marido. Alessandro deixa Maria José e Paula com Pedro e sai para investigar. Maria José diz ao pai e a Paula que de qualquer forma serão presos porque Alessandro com certeza está na cidade para investigar. Ela diz que Bruno garantiu que cuidou de tudo e Alessandro não conseguiria descobrir nada. Pedro pergunta a Maria José se com o tempo ela não conseguiria amar Alessandro, e ela admite que não seria difícil, mas duvida que ele se apaixonasse por ela. Pedro afirma que sim, pois Maria José é linda e boa. Alessandro vai até o prédio onde foi alugado um apartamento em seu nome e faz perguntas para uma inquilina que dá as características de Bruno. Depois, Alessandro procura o dono do imóvel e tenta ver o contrato de aluguel do apartamento, mas o homem se recusa a mostrar. Maria José diz ao pai que pensa em consultar um advogado para contarem que estão sendo ameaçados por Bruno. Pedro diz que ninguém acreditaria porque Bruno é rico e influente. Pedro reafirma que não tem medo de ser preso, mas sente pena de suas filhas, que são muito jovens. Alessandro vai buscar Maria José para dormirem no hotel, apesar de ela insistir para ficar na casa do pai. No hotel, Alessandro diz a Maria José que Pedro é uma boa pessoa e por isso gosta ainda mais dela. Alessandro informa que o apartamento onde estão tem 2 quartos, mas gostaria de dividir o mesmo com ela. Alessandro recebe o jantar. Paula diz a Pedro que ele precisa convencer Maria José a aceitar Alessandro como marido. Alessandro e Maria José conversam sentados no chão da sala. Alessandro tenta seduzir Maria José, revela que está começando a se apaixonar por ela e os dois se beijam.